Olá, seguidoras da Rede Pedagógica. Olá, seguidores da Rede Pedagógica. Estamos aqui de volta para mais uma transmissão na quarta semana Rede Pedagógica. Isso, vamos chegando. Cleide, Irene Pereira, vamos lá, Esther, Giovana. Gente, olha, nós estamos aqui no meio de uma formação sensacional, histórica, com o professor Lino de Macedo. Isso mesmo, Lino de Macedo, livre docente da USP, a maior autoridade acadêmica em psicologia do desenvolvimento do Brasil, aqui hoje conosco discutindo esse tema que nos é tão caro, que é educação infantil. Muito legal, né? O tema dessa mini formação, desse mini curso, é educação infantil na era digital. É possível? Não é possível? Como é que se faz o uso de tecnologia na educação infantil? Vamos debater isso aqui com o maior especialista no assunto, a meu juízo, que é o professor Lino de Macedo. Ele que já esteve aqui numa live anterior, que começou às 19 horas, disponibilizamos um mini curso, uma videoaula do professor Lino no YouTube, que estava sensacional. Se você não viu, depois dessa live você pode ir lá e ver. Realmente é meia hora de videoaula que vale 2, 3 horas, vale muita coisa. Então, gente, realmente é uma noite histórica aqui na Semana Rede Pedagógica, essa formação com o professor Lino de Macedo. Eu já vou introduzir o professor Lino aqui nessa live. Ele virá participar aqui com a gente, vai debater os temas que ele já ventilou, que ele já tocou, já abordou nessa videoaula que eu acabei para vocês. Já está chegando aqui o professor Lino, gente que se preparou muito bem, ele realmente levou muito a sério essa proposta da Rede Pedagógica de ele participar aqui com a gente dessa formação. A quarta semana Rede Pedagógica garante certificado de 120 horas e é 100% grátis. Se você ainda não se cadastrou, não se inscreveu, se inscreva em www.rpead.com.br www.rpead.com.br. Vai ser bacana demais, mesmo que você chegue agora para a formação, ou mesmo que se inscreva depois, os conteúdos ficam todos gravados, com acesso grátis, para você usufruir, para você aproveitar ao máximo essa experiência de aprendizagem. Tentamos aqui já introduzir o professor Lino, tem um pequeno probleminha, vamos tentar novamente. Gente, o professor Lino é um professor já muito experiente, um professor muito estudioso, que navega muito bem nessa interface entre a educação e a psicologia. Vocês já repararam que essa separação dos campos de conhecimento em disciplinas acaba criando algumas zonas, né, alguns pontos cegos, algumas zonas de penumbra, não é mesmo? Pois então, por quê? Olha, o psicólogo estuda psicologia, né? Quem faz pedagogia estuda pedagogia, mas quem faz essa interface, quem faz o diálogo entre essas duas áreas? O professor Lino, ele atua exatamente nessas fronteiras entre a educação e a psicologia. É uma pessoa que faz isso com muita competência. Já está chegando para participar aqui com a gente dessa live. Ele vai aprofundar os temas que ele tocou nessa videoaula. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha, estão vendo isso aqui? Eu imprimi, tá? Aqui são os slides da apresentação do professor Lino de Macedo. Você também pode imprimir isso aqui se você quiser, ou pode guardar o PDF para você ver depois, tá? Está lá na plataforma. Se você está inscrito na formação, é só você, na data de hoje, 31 de outubro,
e lá você vai ter acesso a esse material. Tem um texto bem legal também de Jorge La Roça sobre o que é experiência. A BNCC fala de campos de experiência, mas o professor Nino vai nos mostrar aqui hoje, e já nos mostrou também na videoaula, que experiência não é o que as pessoas geralmente pensam que é. Experiência é outra coisa. Então, já que o campo, né, os campos da experiência são tão estruturantes para a educação infantil, nós vamos aqui debater esse assunto com o professor Nino e aprender muita coisa aqui com ele, que tem muita experiência. Pessoal, o professor Nino está com um probleminha de conexão. Vou pedir para ele para reiniciar o celular. Tentar mais uma vez aqui. Se não conseguir, eu vou sugerir que ele reinicie o celular para a gente ver se consegue fazer a conexão. Realmente tentei aqui por 2 vezes. Na hora de fechar a conexão, deu um probleminha. Ah, pronto. Agora deu certo. Boa noite de novo, professor Nino. Boa noite, Edivaldo. É um gosto estar aqui com você. Muito obrigado aí pela oportunidade, viu? É uma honra imensa para a rede pedagógica poder compartilhar este momento de aprendizagem com você, Lino, que é uma referência para a gente, né? É um baluarte, é um farol na educação brasileira, especialmente no campo da psicologia do desenvolvimento. Muito obrigado, Edivaldo. Então, você estava falando sobre a experiência, né? Então, a experiência é uma... Assim, experiência, quando ela é superficial, quando ela é ligeira, aligeirada, a gente esquece, ela tende a ser substituída por outra, e assim vai, e ela não deixa marcas, não deixa tatuagens, como diria o compositor, né? No sentido de nos marcarmos em todos os sentidos, nos sentidos positivos e, infelizmente, também nos sentidos negativos, né? Então, por isso que a BNCC, eu diria sabiamente, elegeu os campos de experiência, elegeu alguns campos de experiências para dizer que eles são fundamentais para esses primeiros anos de vida, porque, na verdade, eles tecem os fundamentos de um desenvolvimento bom, valioso, seja para a própria criança, seja para o mundo, para as coisas do mundo, para as outras pessoas com quem elas vão interagir, etc. Né, Edivaldo? É isso mesmo. Isso mesmo, realmente seria importante, então, professor, para fins aqui didáticos, já que você tocou no assunto dos campos da experiência, que você fizesse um resumo desse aspecto da BNCC para os colegas que estão aqui e que talvez ou tenham esquecido ou que não dominaram ainda direito este objeto. Então, beleza. Vamos. Então, olha, a BNCC, a BNCC, ela coloca como campos de experiência 5 áreas, né? O que ele chama, a primeira é o eu, o outro e o nós. Ou seja, são elementos que formam a identidade da criança. Quem é ela, né? Quem sou eu, no caso, a criança. Quem é o outro com quem ela interage, o outro com quem ela compartilha uma vida comum, brincadeiras, etc. E nós, nesse sentido de um coletivo que começa pequeno e vai ficando maior, maior, até pegar todo mundo. E a cultura digital, nesse sentido, ela aumenta significativamente essa experiência coletiva, né, de muitas pessoas podendo compartilhar espaços e tempos em comum, etc. Né? Bom, um outro campo de experiência fundamental para a criança pequena é o corpo, né? Aquilo que ela faz com o corpo, a sua motricidade, os gestos, né? O andar, o correr, o pular, né? O corpo no cotidiano, o corpo na hora de dormir, na hora de tomar banho, o corpo na hora de estar em roda, de brincar com outra criança, e nos diversos momentos da vida, né? Os gestos,
né? Os gestos que comunicam atitudes, que comunicam sentimentos, que comunicam vontades, desejos, né? A criança tem muita gestualidade. E outra coisa também, né, Edivaldo, que eu acho importante, hoje há programas de computador que observam e analisam a sabedoria das crianças pequenas na leitura de gestos. Até por uma questão de sobrevivência, né? A criança ela precisa se tornar uma ótima leitora de gestos. O que quer dizer isso, né? Ela olha para a mãe e percebe, pela qualidade da mãe, por exemplo, se a mãe está brava, se a mãe está saindo, se ela está chegando, se ela está gostando. Enfim, ela é uma ótima leitora das expressões faciais que comunicam sentimentos, afetos positivos, negativos, medo, raiva, ciúme, que significa, que simbolizam alegria, que significa prazer de estar junto. Então, e os movimentos, né? A criança é uma dançarina, né? A criança é uma pessoa que experimenta movimentos, experimenta formas de expressão corporal, né? Sobretudo crianças que têm possibilidade de estar no ar livre, de brincar na praça, de brincar com outras crianças, brincar com bola, brincar com objetos, né? Outro campo de experiência muito importante, né, é a cultura oral, a cultura escrita e agora, né, a cultura digital, a cultura graças ao qual, por exemplo, a criança os pais e os professores podem filmar a criança, né, e recuperar, por exemplo, eu estou dando um exemplo simples, né? Eles podem fazer pequenos vídeos e depois ir mostrando para a criança, tendo uma memória muito mais sofisticada do que a memória simplesmente escrita, né, que já é muita coisa, para a criança possa se ver, puxa vida, o que ela fazia, quem que ela era quando pequenininha, quem era o irmãozinho dela, etc. Que ela possa, então, tendo uma memória afetiva, uma memória simbólica, uma memória do seu passado, do seu presente, e, inclusive, memória do futuro, nesse sentido de a internet, né, a cultura digital, pode simular, né, o que será da criança, né, o que será da criança. Então, a criança, então, que pode conviver no âmbito da escola, no âmbito da casa, no âmbito da sociedade, com a oralidade, com a presença física, com o contato face a face, né, direto, dela com outras crianças, dela com os adultos, dela com objetos, nas diferentes circunstâncias da vida, que pode conviver com textos, com livros, com histórias, e agora com recursos audiovisuais, graças aos quais ela pode, então, ter uma realidade superdimensionada, né? Super amplificada em diferentes aspectos, né? Então, de tal forma que ela possa, como quinta experiência, né, ter espaços amplificados, espaços agora que podem ser reunidos, porque, por exemplo, uma coisa, né, Edivaldo, é você estar em Brasília, por exemplo, eu aqui em São Paulo, os nossos queridos participantes dos diversos locais aqui do Brasil, distantes, separados, né, longes um do outro. Agora nós estamos num espaço comum, né? Estamos compartilhando um mesmo espaço, estamos compartilhando um mesmo tempo, um tempo de interação, de troca de experiências, em tempo em que eu te escuto, você me escuta, os colegas que estão nos ouvindo também podem pensar sobre aquilo que a gente está falando, concordar, discordar, né? Colaborar, fazer perguntas, fazer comentários, por exemplo, na internet, né? As crianças podem qualificar a experiência, quantificar a experiência, estabelecer relações, observar transformações, né? Transformações, por exemplo, olha que coisa mais linda, né? Ela pegar uma laranja e ver essa laranja sendo
descascada pelos seus pais, de repente, sendo transformada num suco, ou sendo transformada em pedaços que ela pode comer, que ela pode oferecer para o seu colega, que ela pode mastigar, que ela pode se alimentar, né? Então, transformações dos objetos, transformações das coisas, transformações no espaço do papel, transformações no espaço digital. Então, são campos de experiência graças aos quais as crianças podem enriquecer o seu repertório simbólico, o seu repertório físico, o seu repertório cognitivo, social, cultural, emocional, e graças a isso, então, ela pode ir amplificando os seus processos de desenvolvimento e aprendizagem e se tornando, a pouco, uma criança mais desenvolvida, uma criança que sabe mais coisas, que tem um melhor domínio de si, um melhor e pode ser, portanto, ganhar mais autonomia e ser parte de um grupo mais ativo, mais interativo, etc. Né, Edivaldo? É isso mesmo, professor. Olha, Gorete, Edilene Souza, todos vocês que estão nessa live, repassando, nós estamos aqui com o professor Lino de Macedo, livre docente, doutor, uma das maiores autoridades da América Latina em desenvolvimento, em psicologia do desenvolvimento e desenvolvimento da criança. Professor, realmente é muito interessante isso que você disse, e na aula você fala da importância da criança conhecer o próprio corpo para conhecer também, para ter uma ideia, noções sobre as suas capacidades. Como que funciona isso, professor? Então, é muito interessante assim, né? A criança, ela nem sempre, e também isso vale para nós, né, Edivaldo? Nem sempre nós somos observadores de nós mesmos. Observador daquilo que a gente faz, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente está experimentando, daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está vendo. A gente nem sempre é um bom observador de si mesmo. E observar-se a si mesmo, tomar consciência, né? O que eu sei, o que eu não sei, o que eu gosto, o que eu não gosto, do que me deixa satisfeito, do que não me deixa satisfeito. Reconhecer, por exemplo, né, eu te confesso, Edivaldo, eu tive boa parte da minha vida, eu me senti sempre muito pobre de repertório emocional, né? Porque, veja, uma coisa é você viver uma experiência emocional, você incorporar, encarnar a raiva, a alegria, a tristeza, o medo, etc. Outra coisa é você poder falar sobre ela. Olha, eu estou com raiva. Quem sabe observar-se, quem sabe dizer aquilo que está sentindo, pode expressar de uma forma mais educada, menos agressiva, né? Porque você sabe, tem pessoas, por exemplo, que, estando com raiva, só sabe expressar a raiva raivosamente, de uma forma que é perigosa para os outros, perigosa para si mesmo. Às vezes, a gente, num contexto de raiva, né, ou de medo, a gente faz coisas que depois a gente se arrepende, a gente faz coisas que depois a gente julga que se excedeu, que poderia. Então, observar é você poder dar nome, você poder dizer o que está acontecendo, é você tomar consciência e, em construindo um repertório, né, sobre o seu comportamento, o seu sentimento, sobre as coisas da vida, sobre as pessoas, etc., você pode ter uma relação com eles, uma relação mais respeitosa, mais educada, mais socialmente permitida, porque senão o que nos sobra, né, Edivaldo, é a gente agir de uma forma tosca, de uma forma bruta, de uma forma que muitas vezes nós mesmos, em outros momentos mais calmos, a gente se arrepende, a gente não gosta, né? Então, é muito importante a gente ser um auto-observador. E é claro que o adulto, o professor, o gestor, a família,
podem ajudar as crianças a construir esse repertório emocional, repertório cognitivo, repertório digital, né? O vocabulário da cultura digital é muito grande. Então, não basta você saber tocar, é preciso você dizer o nome, saber as consequências da ação. Quer dizer, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Isso que vai acontecer me interessa ou não me interessa? Por exemplo, eu quero continuar conversando com você, mas, de repente, se eu toco num X, eu saio da conversa, eu interrompo. Enfim, então, é muito importante que as crianças saibam, né, pouco a pouco, de uma forma calma, de uma forma educada, de uma forma amorosa, saiba as consequências da sua ação e construam um vocabulário digital, um repertório digital. Porque você sabe que no ambiente, por exemplo, da tela, do celular, do tablet ou do computador, as palavras têm ações. As palavras significam coisas. Se eu aperto uma palavra ou um símbolo, né, ele executa uma tarefa sob o meu comando. E essa tarefa me interessa ou não me interessa? Né? Então, é importante que a criança, pouco a pouco, por isso que eu falo, junto com os adultos, de uma forma lúdica, compartilhada, gostosa, generosa, né? Generosa com os erros, generosa com as explorações que as crianças gostam de fazer, etc., ela vai, pouco a pouco, criando um repertório, né? Um repertório de conhecimento, um repertório de procedimentos que nos possibilitam obter coisas, fazer coisas, né, que eu quero. Por exemplo, se eu quero gravar, o que eu faço? Se eu quero mandar uma mensagem, o que eu faço? Se eu quero mudar uma situação, o que eu faço? Como é que eu olho para a tela e vejo esta multiplicidade de recursos de interação, de comunicação, de mudança de situação que cada vez mais elas nos oferecem. Isso é ter consciência, ganhar autonomia, desenvolver repertório, ter um melhor domínio e, portanto, saber sobre as consequências da ação, as consequências desejadas, não desejadas, as consequências que vale a pena você valorizá-las. Né? Isso é muito, muito importante, Edivaldo. Interessante demais, muito realmente rica a fala do professor Lino de Macedo. Ele que trouxe aqui, gente, mexeu aqui com a gente, ele que colocou de perna para cima o conceito de experiência na videoaula que ele ministrou. Está gravada essa videoaula, né? Porque a experiência, segundo afirma o professor Lino, não é o fato em si, mas as impressões, as marcas que esse fato deixa em você. Não é isso, professor? Exatamente. É como se fosse uma tatuagem simbólica, né? Uma tatuagem que marca e que a gente lembra, né? É claro, né, Edivaldo? Por exemplo, há experiências negativas e que às vezes a gente demora muitos anos para aprender a conviver com essas experiências negativas, a perdoá-las, a compreendê-las. Né? Muitas vezes os nossos pais fizeram coisas conosco que pelo momento, né, nós sentimos como exageradas, como injustas, como negativas, etc. E depois, com os anos de vida, a gente se tornando adulto e tal, a gente pode, quem sabe, compreender o momento que eles viviam, perdoá-los, né? Pode pensar no lugar deles, por que eles fizeram aquilo, compreender a situação que eles viveram. Então, a gente pode, então, o passado pode ser presentificado, né? Ele pode ser, ele é uma história que pode ser atualizada e sempre em benefício, né, de uma relação mais amorosa, mais positiva com o mundo, com as pessoas que são caras para a gente, né? Então, experiência tem a ver com essa ideia, né, de aquilo que nos aconteceu, que nos marcou, né,
deixar rastros que vão, pouco a pouco, constituindo, né, esse que será nosso. E, é claro, eu posso também, né, com esse desenvolvimento, experimentar o futuro como projeto, como sonho, como algo que... Por exemplo, né, essa semana que está sendo concluída amanhã, ela foi sonhada, ela foi planejada, ela foi desejada, ela foi investida por você e as pessoas que compartilharam com você a realização desse projeto, né? E também pelos participantes, porque eles se organizaram para estar disponíveis, estarem presentes, compartilhando essa troca que nós estamos fazendo esses dias todos, né? É isso mesmo. Viu aí, Cláudia? Viu aí, Irene Pereira? Viu aí, deixa eu ver, Zilda, Tânia Aparecida? Olha só, Fátima Feitosa, nós estamos aqui com o professor Lino de Macedo, neste minicurso sensacional, Educação Infantil na Era Digital. Então, o professor Lino trouxe aqui um conceito enriquecido de experiência, que a experiência não é a realidade do fato em si, mas a forma como você, como a criança, absorve essa realidade, esse acontecimento. E bem interessante nós temos essa noção. E o professor Lino também ressaltou a importância de a criança conhecer o seu próprio equipamento, não é? De funcionamento no mundo, que é o seu corpo, que é a sua mente, os seus sentimentos, as suas potencialidades. Professor, então ter esse conhecimento para dentro, né, que é bem importante, sabemos que a ciência toda começa dessa pergunta, desse imperativo, né? Conheça-te a ti mesmo, lá dos gregos antigos, né? Eles começam nesse ponto. E depois tem a questão do o conhecimento objetivo, a realidade externa. E a realidade externa é algo bem interessante também para a criança ir aprendendo. E como é que é esse processo, professor? Então, veja, vamos pensar, por exemplo, na cultura digital, né? Então, uma coisa é o celular, é o tablet, é o computador. Uma coisa são os programas que estão disponíveis, é a internet, né? A potência da internet, a capacidade de transmissão de dados que ela tem. Uma coisa, por exemplo, é o meu aparelho, se ele está atualizado ou não está atualizado, etc. Então os programadores, os engenheiros, os especialistas na produção desses equipamentos, né? Os programadores que constroem esses aplicativos, os especialistas em inteligência artificial e robótica que planejam, né? Todas essas possibilidades, né? Essas engenharias de comunicação e de interação. Então, uma coisa é isso. Uma coisa é você entender esse mundo, o seu vocabulário, os recursos, como é que você... Outra coisa é o que eu sei sobre isso, as escolhas que eu faço em relação a isso, o que eu gostaria de ampliar o meu conhecimento. Outra coisa, ou seja, uma coisa é eu pensar o usuário, né? É mais ou menos assim como um texto. Veja, uma coisa é o que está escrito no texto, objetivamente. Uma coisa é a estrutura textual, né? Se ele é uma narrativa, se é uma carta, se é um poema, se é um conto, se é um romance, se é um documento científico. Então, uma coisa é o que está no texto, o que está marcado, né, simbolicamente, fisicamente no texto. Outra coisa é o leitor, o objetivo de leitura, aquilo que toca o leitor quando ele lê, aquilo que fez o leitor procurar esse texto, estudar esse texto, o que chama a atenção, o que ele concorda, o que ele discorda, o que é novo para ele, o que é conhecido, o que integra o seu conhecimento. Então, são dois mundos, né? O mundo do texto, ou então o mundo do computador, do celular, os seus programas, os softwares, os hardwares, a internet, todos os recursos físicos
né, graças aos quais a gente pode estar junto aqui nesse momento, né? Outra coisa é o usuário, né? É a pessoa que está presente, o quanto ela presta atenção, o objetivo que faz com que ela esteja aqui compartilhando conosco esse momento, o que é novo para ela, o que isso instiga ela a pensar, o que ela gosta, o que ela concorda, o que ela discorda, o que ampliou o pensamento dela, o diálogo que ela pode estar tendo, os registros que ela fez enquanto está vendo, né? O quanto ela se sentiu enriquecida ou não. Enfim, são dois mundos que se interagem, que se integram, né? Que se complementam de uma forma indissociável, de uma forma dialética, de uma forma que os dois mundos se enriquecem, né? Você sabe melhor do que eu, Edivaldo, por exemplo, que as tecnologias têm as suas versões, né? Os criadores de aplicativos, de programas, eles vão melhorando, vão corrigindo os erros, vão aperfeiçoando, vão ampliando os recursos de serviços, de produtos, sempre visando, né, a otimizar as possibilidades de interação, de comunicação entre as pessoas através desses mediadores digitais, para ficar no nosso exemplo, né? Então, é interessante você observar essas duas partes que se complementam, formando um todo, né? Duas partes que se integram, né? Que se articulam, ainda que sejam partes diferentes. Uma coisa é o celular, é a internet, é o programa, outra coisa somos nós que estamos aqui juntos, vendo, ouvindo, pensando, compartilhando essa experiência. Mas são duas partes que se articulam, que se complementam, formando um todo que é maior do que a soma dessas duas partes, obviamente, né? Por isso que isso tem valor de formação, isso tem valor de enriquecimento, isso tem valor de diálogo, isso tem valor de partilha. Né, Viu, Simone? Viu, Nádia e Adriana? Tá vendo, Cristiane? Né? Que chuva de conhecimento, como eu vi alguém digitando aqui, chuva de conhecimento. Eu quero que vocês subam agora a hashtag Seja Autoobservador. Tá certo? Essa hashtag Seja Autoobservador, uma fala aí, uma expressão do professor Lino que é fundamental. A gente pensa muito na criança, explorando, conhecendo o próprio corpo, mas nós também, já que o corpo é uma complexidade imensa, também precisamos fazer esse exercício, né, de se autoconhecer. A gente faça um print também, vamos fazer stories, né, com o professor Lino, vamos espalhar esse conhecimento muito útil que ele está compartilhando conosco, viu? Josenilda 174. E vocês podem também clicar nesse aviãozinho e chamar suas amigas e os seus amigos para participarem desse debate aqui com o professor Lino de Macedo. Eu vi aqui a Lapa perguntando se o conteúdo vai ficar disponível para impressão depois. Vai. Todo mundo que está inscrito na semana tem 6 meses para explorar esse conteúdo todo. Gente, olha, eu confesso que eu assisti a aula do professor Lino já 2 vezes. É uma aula que você tem que assistir mais de uma vez, vai valer muito a pena. Então, você tem 6 meses para explorar, né? Fazer suas experiências de aprendizagem nos conteúdos dessa formação. Professor, e uma coisa interessante também que as crianças começam a perceber, que eu gostei muito de você, do conceito que você deu en passant, né? Como obiter dictum, bem rapidamente ali, mas que eu peguei, que é o conceito de crítica, né? O que é? A criança precisa desenvolver o senso crítico, e você diz que ter senso crítico é raciocinar com critério. É isso mesmo, professor? Sim, com critério. Então, isso. Então, Edivaldo, olha, né, agora vamos pensar a cultura digital sob um outro olhar, né? Quer dizer, nesse espaço e nesse tempo, nós temos de tudo.
Temos de tudo. Tal como no mundo, não é mesmo? Né? O valor ele pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, você tem sites de todos os tipos, você tem programas de todos os tipos, você tem de tudo. Então, como é que a criança, pouco a pouco, e como é que nós, adultos, né, usuários desse sistema, podemos, pouco a pouco, irmos criando critérios, né? O que vale a pena ver? O que vale a pena estar presente? O que vale a pena valorizar? Isso é que é pensamento crítico. Porque, veja, na verdade, você tem tudo. E a tua história. E você pode tudo, de repente, mas o que te convém? Né? O que faz bem para você? O que alimenta a sua alma, o seu espírito? Né? O que você gosta? Né? Então, você precisa aprender a fazer escolhas. Você precisa assumir as suas escolhas, né? Valorizar aquilo que você acha que vale a pena. E esse vale a pena pode ter diferentes sentidos. Veja, o Edivaldo, de repente, hoje eu estou a fim de ver algo que é alegre, descontraído, ou eu quero ouvir uma música, eu quero bater um papo com um amigo pela internet, por que não? Quero ou então eu quero ouvir uma conversa mais tempo, uma aula, ler um texto, enfim. A escolha pode ser variada, diversificada, mas o pensamento crítico, ele é um pensamento, como você disse, com critério, com discernimento, graças ao qual isso é que é ter autonomia, é você ter responsabilidade sobre suas escolhas, responsabilidade sobre suas ações, você ser um autor, né? Um ator de si mesmo. Porque senão você põe culpa no outro, não, os programas não. Quer dizer, se o programa não vale a pena, por que você continua vinculado a ele? Você pode desligar, quer dizer, a gente tem essa autonomia, você pode mudar o canal, você pode desligar o canal. Você não é um dependente, não é um subserviente, você pode fazer escolhas. E que escolhas valem a pena para você, para as pessoas que te são queridas? Como é que você aprende a fazer escolhas? Como é que você aprende a encontrar aquilo que vale a pena ser visto, que vale a pena ser valorizado, aquilo que, por alguma razão, alimenta o seu corpo, o seu espírito, o seu coração, alimenta a sua cabeça e te enriquece de muitas e muitas coisas, obviamente. Então, isso é muito importante, né? Nós não somos submissos, nós não somos escravos desse repertório imenso e cada vez maior de coisas que a internet nos apresenta. Nós podemos dizer, isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu quero durante 5 minutos, mas não durante 5 horas, de repente. Isso eu quero desse jeito, mas não desse outro jeito. E você tem um leque de possibilidades que te permite fazer escolhas, te permite dizer não, te permite quantificar, qualificar, te permite digerir de muitos e muitos jeitos. Isso nos torna partes de um sistema, mas, ao mesmo tempo, protagonistas, pessoas que podem fazer escolhas, que podem distinguir aquilo que lhes vale a pena e não lhes vale a pena. Isso é muito bom, você não acha? Com certeza, viu? E aí, Claudinha Vitória? Precisam ter essas oportunidades de fazerem leituras críticas dessas possibilidades cada vez mais imensas e maravilhosas que são oferecidas. Viu, Vânia Regina, tá vendo? De aplicativo, de qualquer coisa, você sabe. Os recursos são muitos, né? Isso mesmo, olha, nós já subimos, né, nessa live com o professor, isso mesmo, já subimos nessa live com o professor Lino de Macedo a hashtag Seja Autoobservador. Seja autoobservador, porque às vezes nós olhamos, né, para todo mundo, buscamos muito compreender os outros, mas não compreendemos
nós mesmos. E agora eu gostaria que vocês também subissem a hashtag aí, que eu achei bem interessante, pense com critério. Isso é fundamental, gente, ter critério, ser coerente. A sua ação no mundo deve ter coerência. E para você agir de forma coerente, você precisa assumir, né, ter critérios na sua atuação, na sua ação externa, na sua ação interna também. Né? Tem pessoas, né, que às vezes falam uma coisa hoje, falam depois. E a criança, ela precisa aprender isso, como disse aqui o professor Lino, né? Aprender essas noções de coerente. Por exemplo, uma coisa bem interessante, professor, aquele imperativo categórico do Kant, né? Não Sim, sim, fazer com o outro aquilo que eu não quero que façam comigo. Isso é critério, exatamente. não é, professor? Exatamente. Aliás, eu não quis mencionar Kant, mas, na verdade, o meu comentário sobre pensamento crítico, agir com critério, escolher criteriosamente e tal, na verdade, é inspirado nos ensinamentos de Kant, que é outro autor eterno, né? Universal e eterno. Né? É, realmente, né? Rica demais, né, gente? Bem embasado demais aqui o argumento do professor Lino de Macedo. Gente, olha, Beleza. vou fazer uma última pergunta aqui, e agora quem vai perguntar é você, tá? Ó, Francisca, Célia, Celinha, vocês todos que estão participando, Sônia, né, Farias, Roberta Oliveira, Aparecida Gregório, Conceição Marília. Olha só, vocês podem fazer perguntas. Mandem perguntas aqui pelo sistema de perguntas do aplicativo mesmo, onde fica a interrogaçãozinha, que a gente vai repassar a pergunta ao professor Lino de Macedo. Enquanto vocês formulam as suas perguntas, eu quero que o professor comente algo que eu já disse aqui na live anterior a respeito da questão da metáfora. Nós estamos aqui chamando isso de metáfora do útero, porque é sensacional essa explicação do professor, né? Que a criança sai do útero, ela não pode, de repente, cair num ambiente completamente complicado, um ambiente tenebroso, onde ela não tenha proteção. É preciso que a inserção da criança no mundo seja gradativa. Então, professor, a sala de aula na educação infantil precisa ser um útero aconchegante, acolhedor, em que a criança se sinta ali protegida? Exatamente, né? A ideia do porque, veja, a criança que está sendo gestada na barriga da mãe, ela não é um órgão ao qual ela pode estar protegida, ela interage com a mãe alimenta ela, né? E com os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Entrada no mundo, no nosso mundo, né? Ela precisa agora de úteros que eu estou chamando socioculturais, que são a casa, que é a escola nos seus diferentes ambientes, a sala de aula, o pátio, o banheiro, o lugar onde ela faz as refeições, e a cidade, a rua. Então, são úteros socioculturais que dão continência, que ela se sinta pertencente a ele, dentro dele, sendo protegida por ele, recebendo dele nutrientes que são fundamentais para o seu desenvolvimento. O seu desenvolvimento agora físico, neurológico, social, emocional, cultural, cognitivo, né? E, infelizmente, muitas vezes é como se a criança ficasse sem esses continentes, esses úteros socioculturais, e ficasse, nesse sentido, se sentindo solta, perdida no mundo, sem essas coordenadas espaço-temporais, graças às quais ela pode se sentir protegida, encaminhada.
É o O parque, uma professor, professora comentou aí, o parque é outro útero muito maravilhoso, o parque onde a criança brinca com outras crianças, né? E sobre a responsabilidade de um professor, de um orientador que está lá vendo, né? Conduzindo as atividades e cuidando, né, do melhor para as crianças. gente, isso é bem interessante, né? Vocês vejam que nós mesmos, né, todos nós aqui, trazemos conosco memórias do útero, né? Hoje, a neurociência, por exemplo, mostra com provas empíricas, né, que as Sim. experiências que a mãe passa durante a gestação, elas são absorvidas, né, pela criança e repercutem na vida dela. Não é isso, professor? Ivaldo, Pessoal, o professor Lino está travando um pouquinho. Eu vou pedir para ele reiniciar o celular e voltar aqui para a gente continuar essa conversa. Nossa produção também vai entrar em contato com ele para explicar o procedimento, né? Está realmente muito fluente a apresentação dele, mas infelizmente às vezes a internet não ajuda. E onde ele está, em São Paulo, está havendo muita chuva, o que está prejudicando também o sinal da internet. Olha só, tem muitas perguntas aqui já, vou ler algumas perguntas. Por exemplo, a Marília Pedagoga perguntou: hoje, qual a maior dificuldade que a criança tem para aprender? Qual a maior dificuldade que a criança tem para aprender? A Célia de Paula perguntou: o que você diria para quem está cursando educação infantil sobre esse tema que você está abordando? Muitas perguntas chegando aqui. Professor, e a criança especial? Olha, essa pergunta é bem interessante sobre a criança especial. Nós já vamos aqui introduzir o professor Lino de Macedo novamente nessa live. Realmente o sinal estava ruim, mas aproveitem também esse momento, pessoal, para vocês convidarem as suas amigas, tá? Para formular a sua pergunta, vamos extrair o máximo que nós pudermos desse momento riquíssimo aqui de aprendizagem. Eu já disse que é uma noite histórica na rede pedagógica. o meu computador, você vê como é que são as coisas, né, Edivaldo? Eu peço perdão aí para os colegas aí que estão... meu telefone resolveu, agora no final, travar e prejudicar a nossa conversa. Eu lamento. Não tem problema, professor. Mas aqui tem uma pergunta que eu acabei de reproduzir aqui, professor, sobre a criança especial. Sei. Não é? Professor, o que você acha, né? O que você tem a dizer sobre a educação infantil para crianças especiais? Então, olha, a primeira coisa que eu acho que nós devemos considerar é que a criança que tem restrições, a criança que tem limitações, que tem deficiências, que por alguma razão tem questões ligadas à sua vida, ao seu desenvolvimento, elas são de um grande ensinamento para nós, porque apesar dessas restrições, apesar dessas limitações que elas possam ter, elas têm uma ânsia de vida, né? Às vezes a criança mais comprometida nos lembra que a vida, mesmo com essas restrições, tem valor. Eu acho que aprender com a criança que tem limitações e tal é um grande ensinamento. Elas também nos ensinam a ter paciência, porque muitas vezes elas nos lembram dos nossos limites, da nossa impaciência, dos nossos sonhos, né? Porque as crianças elas vêm ao mundo como elas podem vir, né? A criança, às vezes a gente fica mais interagindo com a criança da nossa fantasia, do nosso sonho, do que a criança real que está diante de nós e nos mostrando coisas que a gente precisa, quem sabe, se auto-observar melhor, desenvolver melhor. Enfim, então, e outra coisa, qualquer criança, qualquer que seja a sua condição, tem direito ao mundo, tem direito à vida, né?
tem direito ao ótimo das suas possibilidades, quaisquer que sejam elas. E o que a gente tem visto, né, Edivaldo, e aprendido, é que, na medida em que nós vamos desenvolvendo os nossos recursos de ajudar, cuidar, educar, proteger, oferecer o ótimo das possibilidades para essas crianças, elas vão longe, elas nos surpreendem com possibilidades, né, que a gente não suporia. Né? Eu sempre gosto de citar o caso, por exemplo, eu tenho como vizinho há 40 anos um jovem, né, um homem hoje de 40 anos que tem síndrome de Down. E esse rapaz hoje, ele trabalha, ele é casado, ele tem autonomia financeira e tem síndrome de Down. Mas por quê? Né? Ele mereceu e ele teve a felicidade de ter pais, professores, médicos, enfim, ter um útero, como eu diria, familiar, sociocultural, educacional, etc., que soube lhe oferecer o ótimo das suas possibilidades. Né? Ele continua com síndrome de Down, mas dentro desta... Porque o problema, não é, Edivaldo, é nós aprendermos a ver o melhor que a pessoa pode ter, não o seu limite, mas o seu limite inferior, vamos dizer assim, a sua limitação, mas até onde ela pode alcançar. Né? As pessoas são como uma rede de montanhas, umas têm 3.000 metros, outras têm 800 metros, outra tem 1.500 metros. Todos temos direito ao cume da montanha, qualquer que seja essa altitude. Né? Porque todos somos parte do mundo e temos direito a um lugar nele. Né? Então, eu acho que a gente precisa aprender a aprender com essas pessoas e dar-lhes com direito, como necessidade, né, o ótimo das suas possibilidades de desenvolvimento. Porque, em dando para elas, nós estamos dando para nós estamos também aprendendo. Nós estamos enriquecendo os nossos recursos afetivos, recursos emocionais, culturais, cognitivos, sociais, de enriquecer nossas possibilidades de interação com os outros, quaisquer que sejam as suas possibilidades, sabe? Eu sei que eu estou falando de uma forma muito genérica, mas aprendamos com essas pessoas, né? E lhes oferecemos tudo aquilo que elas têm direito, porque elas precisam, como qualquer criança, tem direito ao ótimo das suas possibilidades de desenvolvimento. Ok, muito bom, né, gente? Olha só, mais uma hashtag aí. Aprender a aprender com a criança com deficiência. Que tal? Ficou um pouco longo, né? Mas é bem interessante isso que está dizendo o professor Lino, que nós devemos aprender a aprender com a criança com deficiência. Às vezes, nós já assumimos de partida que o nosso papel é ensinar. Mas, como professor, a minha experiência me aponta o contrário, que antes de ensinar, é preciso aprender. Professor, e tem uma pergunta aqui, professor, que foi feita pela Fonteles, me esqueci agora do primeiro nome dela. A pergunta é a seguinte: qual é a idade que a criança deve ou pode começar a utilizar celular? Fátima Feitosa perguntou sobre a criança especial. Quem perguntou sobre o celular foi a Zenilda Fonteles. Então, olha, eu sempre gosto de dizer o seguinte: a criança pertence a uma sociedade hoje digital. Né? Por exemplo, pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de escrita, que não sabem ler e escrever bem, podem utilizam, por exemplo, o WhatsApp com mensagens de áudio. Né? E graças a isso, enfim, a criança convive com um adulto que usa recursos digitais. Agora, você pode fazer uma interação direta, ou seja, a criança usando o recurso, e um uso indireto. A criança vendo o adulto, como ele utiliza, o quanto ele utiliza, o que ele faz
com essas tecnologias, e ela pode compartilhar pouco a pouco, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles regulam pelo tempo e pela qualidade. Ou seja, a criança pode ver, por exemplo, ter um contato direto com programas no celular, aplicativos, um contato direto durante tantos minutos por dia e sob uma supervisão dos pais. O problema é que, muitas vezes, fica o adulto com os seus aplicativos, com seus brinquedos, com as suas coisas, e a criança também sozinha, independente, com os seus aplicativos, as suas coisas. A gente precisa aprender a interagir, a compartilhar. Agora, na verdade, o problema, o que se critica é a substituição, né? A criança precisa da cultura oral, ela precisa da cultura face a face, ela precisa da cultura escrita, ela precisa da cultura audiovisual, o telefone, o rádio, a televisão, e precisa agora da cultura digital, porque ela pertence ao mundo que é digital. Agora, essas culturas, né, essas formas de interação, de comunicação, de acesso à experiência, né, ao conhecimento, elas são integradas. Elas não se... O problema é quando você substitui, né? O adulto, muitas vezes, se deixa substituir pela máquina. Isso é complicado. Então, ela precisa ser integrada. Ela precisa... E pouco fala pela cultura digital, por uma emergência, por um contexto de pandemia. Mas nós temos que nos preparar para uma relação integrada, compartilhada, blended, como se diz, misturada, né? Em que esses aspectos se combinam, não se substituem. Isso, muito bom mesmo, muito legal, muito esclarecedor. Uma vez, professor Lino, eu vi um indígena, isso foi na Câmara dos Deputados, havia um debate em uma das comissões temáticas, o indígena veio dar um depoimento. E esse indígena disse que na tribo dele não havia essa separação entre os indivíduos, entre as pessoas. Até o conceito de indivíduo lhe era estranho. Ele se sentia como parte da natureza, das árvores, Certo. dos rios. É uma coisa interessantíssima, porque o índio, então, pelo discurso que ele estava fazendo, ele estava compreendendo a Terra, o planeta, como um útero mesmo, uma ligação umbilical, né, dele com a própria Terra. E as pessoas tendem a perder isso num mundo tão tóxico, às vezes, com tanta coisa, às vezes, ruim, ganhando curso, por exemplo, a gente falou aqui de fake news, né? Falamos de hate speech. Por que causa isso, professor? E você fala também do estresse, gostaria que você já entrasse nesse assunto também, porque acho que acaba que nós vamos desaguar nessa temática. Mas o que está acontecendo com a humanidade, com as pessoas, e como nós recuperarmos o que nós perdemos e entrarmos nas trilhas adequadas para o nosso desenvolvimento como pessoa. Escolas, enfim, dos bancos, eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E as máquinas são cada vez mais construídas para terem essa potência de funcionarem num regime 24/7. Não é o caso nosso. Nós temos que dormir, nós temos necessidade de dormir, de descansar, aí no mínimo 6 a 8, 9 horas por dia. As crianças precisam de mais tempo para dormir. O dormir não tem só uma função de descanso. Ele também ele tem função de memória, de aprendizagem. Tem uma série de funções muito importantes para o processo de desenvolvimento. As crianças precisam de comer.
precisam de tomar banho. As crianças de nós. Quer dizer, nós temos um dia de 24 horas em que nós temos muitas coisas a serem cuidadas, bem cuidadas. Então, essa gestão da vida, do tempo livre, do lazer, do tempo de trabalho, etc., essa gestão do que é melhor para nós do ponto de vista de qualidade, de quantidade, vale para tudo, né? Então, a gente precisa aprender a ser um bom gestor da vida nos seus diferentes aspectos. Nós não somos máquinas, nesse sentido de que funcionamos 24/7. Não, a gente precisa de um tempo para descansar, para conversar com as pessoas e para recorrer aos recursos digitais. Então, é essa curadoria das coisas da vida, que tem valor de vida, que a gente precisa aprender a fazer e ponderar. Porque, senão, a gente não é máquina, não é máquina. Nós agora dependemos da máquina, se podemos potencializar, otimizar os nossos recursos de comunicação, de acesso à informação, etc., inclusive de aprendizagem, de conhecimento, graças às máquinas. Mas nós não somos máquinas, né? E nós não podemos agir como se fosse uma máquina. Isso que significa ser diferente, complementar e, ao mesmo tempo, indissociável. Indissociável porque nós interagimos, elas nos complementam, elas nos enriquecem, mas nós não podemos nos reduzir a ela e nem reduzi-las a nós. Porque senão você não tem interação. Você não tem algo que é diferenciável, que tem complementaridade. Né, Edivaldo? Isso é muito importante. É muito, muito importante, né? É indispensável, é essencial, é constitutivo, né, da nossa própria autonomia, a autonomia da Sim. pessoa com as coisas, né? Porque a gente vê aí alguns filósofos já do passado já previam que a realidade, se ela não fosse controlada, poderia absorver as pessoas. Eu até lembro de um autor inglês chamado Anthony Giddens, que fala da estrutura que vai se impondo sobre os indivíduos, caçando-lhes a autonomia, controlando-lhes a liberdade. E o pensamento com critério, então, professor, esse pensamento crítico que é a nossa, vamos dizer, a nossa solução. Fundamental, né? Pensamento crítico, sensível, inteligente, que é empático. São competências importantes. É muito legal, gente. Ó, até quero dar um spoiler aqui, Érica. Você que está passando aí, subindo aqui, deixa eu ver o sobrenome dela. Érica Roberta Dutra. Marcele, né? Também está aí. Rita de Cássia. Até dar spoiler aqui, nós já convidamos para a quinta semana da Rede Pedagógica o professor, né, que vai ainda processar o nosso convite, o professor Lino de Macedo, a gente aprofundar esse debate. Já convidamos também o professor Celso Antunes, já convidamos alguns professores para fazer parte do novo evento, do próximo evento da Rede Pedagógica, a próxima semana da Rede Pedagógica, que começa dia 31 de janeiro. Vai ser legal, vai ser bem bacana também, a gente vai crescer muito juntos, viu, Ana Célia? Viu, Edna Cristina? Vamos crescer juntos. Professor, maravilha. Nós já estamos aqui já chegando ao final. Eu gosto de ver a Rede Pedagógica, da qual agora você faz parte, viu? Que agora nossa relação é umbilical, viu? Nossa relação aqui é umbilical, porque a gente pensa a Rede Pedagógica, professor, agora, a partir da sua contribuição, como um grande útero aí, virtual, em que todos nós estamos conectados, um protegendo o outro, né, com sentimentos, né, os melhores que você possa imaginar, juntos construindo alguma coisa que é maior, para usar também uma expressão sua, maior do que a soma das partes. Juntos nessa rede de conhecimento, de aprendizagem, de emoções, a gente se cuida, se protege, não tem pandemia, não tem estresse, não tem desafio que vai
né, nos deter. E é muito bom, professor, contar aqui com a sua curadoria. Muito bom contar Certo. com a sua curadoria, com a sua sabedoria, com a sua sensibilidade. Gente, olha, aqui, professor, muitas pessoas aqui não conheciam ainda você, Lino de Ah, Macedo, né? E agora estão aqui encantadas. Nós falamos que o professor realmente é uma grande referência, né? Nós queríamos trazê-lo aqui para dentro da rede pedagógica. E que bom que esse sonho se realizou. Vejam a ah, sensibilidade do professor. Porque, em geral, professor, eu lembro disso muito naquele livro Dom Casmurro, né, que você tem uma criança, o Bentinho lá, né, bem sim. ingênuo, todo cheio de potencialidade, de sonhos. Aí a vida vai passando, ele vai sofrendo o que você citou também na sua aula. Muitos adultos, às vezes, agem de forma inadequada, inapropriada com a criança, são brutos com as crianças, tolhem as crianças, e ao longo das experiências da vida, o Bentinho vai se decaindo como pessoa, vai, não vai se desenvolvendo como é esperado, mas vai tendo retrocessos, né? E ao final ele vira o Casmurro, o Dom Casmurro lá dentro de uma casa escura, sozinho, triste e decepcionado, né? Então, é bem interessante, né, essa sua argumentação, professor. Gostaria que você comentasse, então, esse aspecto aí também do objeto da sua videoaula. Então, Edivaldo, eu acho o seguinte, o adulto, eu acho que nós adultos, ou velhos, como é o caso meu, né, precisamos ter consciência de que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos em relação às crianças, tem um efeito poderoso, um efeito concreto, um efeito sensível sobre elas. Então, eu quero insistir nisso. O que nós fazemos, o nosso comportamento, o nosso sentimento e o nosso pensamento, de alguma forma, passa para a criança, comunica com a criança. Né? A criança percebe, por exemplo, se a gente está sendo falso, se a gente está sendo injusto, que a gente está sendo desrespeitoso, maldoso. Ela percebe, ela pode até não dizer com palavras, mas ela tem sensibilidade. Então, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso comportamento tem efeito sobre a criança. Então, vale a pena a gente se observar, ponderar, né? Avaliar se aquilo que nós estamos podendo oferecer para elas corresponde ao melhor para elas, ao melhor para o mundo e, inclusive, o melhor para nós mesmos. Né? Porque, muitas vezes, nós não percebemos que uma criança fica irritada, chorona, triste, porque é algo que nós fazemos, às vezes até sem intenção. Não estou aqui julgando as pessoas, né? Produziu isso nela. A criança tem muita sensibilidade com relação ao adulto. Até porque ela depende dele para a sua sobrevivência. Então, ela é muito sensível, até por uma questão de sobrevivência, né? Sobrevivência emocional, física, em todos os sentidos. Né? Então, por isso que o adulto tem que se formar, tem que analisar, observar situações em que ele, às vezes até, porque às vezes a gente está nervoso, está cansado, está doente, está chateado, está desempregado, está bêbado, enfim, não está no melhor momento. E a gente faz coisas que depois a gente se arrepende. Né? Agora, veja, isso faz parte da vida, esse autoaperfeiçoamento, você ir limpando, vamos dizer assim, essas coisas que se são ruins para as crianças, são ruins para nós também, vamos combinar, né? Porque elas são... É a tal história, nós estamos na mesma sintonia, né? No mesmo sistema. Então, é isso, Edivaldo, é isso. É muito bom, gente. Olha, realmente foi maravilhosa aqui essa Muito fala do obrigado. professor Lino. Tudo de bom aí para vocês. Felicidades, viu? Muito obrigado, professor. Foi muito bom contar aqui com a sua presença, com o seu conhecimento, com a sua benevolência, né?
Isso que você Ah, disse aí, que a criança sente, né? Quando a gente acha que ela não está decifrando é. nosso comportamento, ela está decifrando sim, tanto para o bem como para o mal. Isso é fundamental, né? Professor, nós já estamos aí, né? Já falei com o pessoal, nós já fizemos um convite para vocês. Vamos conversar sobre isso depois, para continuar aqui na rede Ah, pedagógica. prazer. Eu podendo, com muito prazer, Edivaldo. Muito obrigado e um abraço e um beijo para todos vocês aí, colegas que participam dessa rede, tá bom? Da rede pedagógica. Muito obrigado, um abraço para vocês. Viu? Tudo de bom, Edivaldo. Obrigado. Muito obrigado, professor Lino. Falou. Até mais, então. Tchau. Tchau. Pessoal, uma linda noite de aprendizagem, né? Realmente o professor Lino engrandeceu muito essa quarta semana, rede pedagógica. Ele fala com o coração, fala com muita sinceridade, com muita propriedade, porque ele estudou, né? Ele pesquisou muito o que ele fala e conhece muito de criança, né? Muito bacana mesmo. Olha só, gente, nós estamos encerrando aqui essa live. Eu gostaria que você subisse aí a hashtag. Vamos lá, hashtag metáfora do útero. Vai ficar meio enigmático assim, mas quem quiser saber vai ter que fazer aí a quarta semana rede pedagógica, ou pelo menos o minicurso do professor Lino de Macedo. Essa ideia da metáfora do útero, nós precisamos, né, levá-la, utilizá-la como critério também para a nossa atividade docente, para a nossa prática docente, né? Para respeitar mais a criança. Gente, olha, o que são, que é na BNCC, ou o que são na BNCC, os direitos de aprendizagem da criança? É só você subsumir tudo, resumir tudo, sintetizar tudo na metáfora do útero, né? Lá dentro a criança está protegida, está alimentada, tem espaço, né, para ela se desenvolver plenamente. Uma coisa bem interessante, né? A criança tem ali o tempo de desenvolvimento, 9 meses mais ou menos, ela vai seguindo o curso porque o útero, né, vivamente vai protegendo, vai alimentando, vai nutrindo a criança, vai protegendo, né, a criança. Isso é bem interessante. Então, nós, como professores, nós que trabalhamos com crianças, precisamos ter muita responsabilidade para levarmos a sério, para concretizarmos os direitos de aprendizagem da criança. E não só de aprendizagem, direito de funcionamento da criança no mundo da vida. Olha, estou bem feliz aqui de estar com vocês, viu, Andréia Barros, 16, Maria Josineide, viu? É uma grande companhia. Você também, Leodênia, que nome bonito, hein? Claudinha, Helena Milani. Gente, realmente a experiência da rede pedagógica é inesquecível, né? Porque vocês enriquecem, vocês, né, constituem, juntamente conosco, esse útero imenso, né? Esse útero universal de proteção, né? Que vai vinculando a gente de uma forma que ninguém pode nos separar. Outro dia o professor, né, Celso Antunes nos deixou emocionado, né, com uma frase. Ele disse o seguinte: olha, onde a rede pedagógica estiver, eu estarei também. Né? Olha que interessante. Olha só, vou falar com você, viu, Edileia? Onde você estiver, a rede pedagógica estará também. Ana Maria Lousada, onde você estiver, a rede pedagógica estará também. Você é a rede pedagógica. Vocês deveriam receber, gente, um botãozinho de ouro escrito rede pedagógica, tá? Essa rede pedagógica é viva. Ninguém controla essa rede pedagógica. Essa rede pedagógica é esse organismo vivo, coletivo, não é? Que extrai de cada um de nós aquilo que nós temos de melhor para curar as nossas dores, para sanar a nossa ansiedade e para nos tornar seres aprendentes, cada vez mais seres que aprendem uns com os outros, que respeitam uns aos outros e que levam muito a sério, né, os nossos compromissos com a educação, o nosso compromisso com as crianças. Foi sensacional estar com vocês. Daqui a pouco a Érica volta. E amanhã nós temos mini curso. Olha que interessante. A BNCC, né, a Educação Digital e BNCC,
Amanhã o foco é educação infantil com a professora doutora Andréa Martinez. Começa às 16 horas. Então, amanhã à tarde nós temos essa atividade, esse minicurso com a professora Andréa Martinez. Gente, olha, eu sei que o rally, né, é grande, é uma maratona realmente de conhecimento, de aprendizagem, são muitos minicursos, mas se você perder algum conteúdo, não tem problema, porque fica tudo salvo na plataforma, os materiais para você imprimir, você tem 6 meses de acesso a esse material sem ter que pagar nada. É tudo de graça, não tem pegadinha nenhuma, tá certo? Tudo de graça. E nós estamos, né, com a promoção lá para vocês que estão participando. Quem quiser aprofundar num tema, nós temos lá um menu de cursos, vários cursos, educação digital, neuroaprendizagem, né, neurociência, processo de aprendizagem, BNCC, teoria e prática, musicalização infantil. Tem um montão de cursos na rede pedagógica em www.rpead.com.br. E para você que está participando da semana, nós temos essa promoção que você vai ganhar R$ 150 de desconto para escolher um curso, tá certo? Escolha um curso da sua preferência e use a sua criptomoeda de R$ 150 para adquiri-lo por apenas R$ 50. Vale também para os cursos de idiomas. A rede pedagógica tem curso de inglês, francês, espanhol, italiano. Gente, olha, esses cursos, né, de idiomas são para você também. Se você quiser fazer, tiver interesse, por falta de dinheiro que você, né, não vai deixar de fazer. Se você quiser fazer baratinho aí, você pode escolher um dos cursos de sua preferência. É só você mandar lá o e-mail para cap@redepedagogica.com.br. Lembrei aqui do Paulo Tati, da Palavra Cantada, que tem um curso com a gente, Criando Canções, né? Paulo também é uma pessoa sensacional, tem esse curso lá com a gente. O curso dele também está nesse menu de desconto. Vocês podem escolher o curso de sua preferência e fazer aí por apenas R$ 50, tá certo? Gente, olha, realmente, eu acho que não tem outra palavra para expressar o que nos vincula. O vínculo aqui entre todas essas células da rede pedagógica, você, a Sayonara, eu, a Lisonete, a Nadica 250, a Luciclene, Dione, o que nos vincula mesmo, gente, é o amor, né? Essa rede ela é formada de amor. Quem trabalha com educação sabe, como disse, né, o nosso grande, saudoso Paulo Freire, né? Sem amor não existe educação. Vanusa Oliver, grande abraço para você. Eu vou aqui então, pessoal, vou selecionar aquela amostra nossa aqui de 3 professoras ou professores ou seguidores ou seguidoras que vão representar todos os demais. Nos nomes dessas 3 pessoas, eu vou cumprimentar todas as demais que estão participando dessa live ou que vão assisti-la depois. Já são 70 mil inscritos nessa semana na rede pedagógica, então certamente esse conteúdo vai espalhar bastante. Vamos lá, 3 pessoas então que eu vou citar. Ó, Elisete Sam, isso, Nery Rodrigues e Airosia Gomes Veloso. O nome de vocês 3 eu cumprimento, tá? Todas as demais pessoas que estão participando dessa live e que estão formando com a gente esse útero, essa rede orgânica de aprendizagem, a maior comunidade de aprendizagem da América Latina, que é a rede pedagógica. Tá certo? E amanhã à noite, em encerramento, vai ter festa aqui com muitos sorteios, lançamento do livro do professor Celso Antunes, vai ser bacana demais, tá? Você não perde por esperar. Gente, até daqui a pouco a Érica vem aí para dar recados e para também fazer sorteio para vocês. Tchau. Tchau, Biraga. Tchau, Edilane. Tchau, Nadica. Tchau, gente. Grande abraço, Lu Alves. Tchau.